dia a todos. Hoje a gente começa com mais uma aula de projeto de vida e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre competências. Aqui ao meu lado está a Antônia e ela vai ser minha mediadora convidada para me auxiliar com algumas questões que vocês vão trazer, as interações. Então a gente vai conversando e eu vou chamando a Antônia no momento das interações, tá certo? A gente vai começar a olhar um pouquinho a questão do projeto de vida, como a gente vem vindo fazendo desde o início, que é resgatar os sonhos de vocês, olhar o projeto de vida com mais carinho, e hoje a gente vai olhar algumas competências. Eu vou passar alguns slides para vocês. Primeiro, pode pôr na tela esse slide. A gente vai ver competências como determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade, iniciativa social, curiosidade para aprender e imaginação criativa. Essas são algumas competências que a gente vai olhar nesse momento de aula. O que eu vou pedir para vocês pegarem agora, se vocês não estiverem em mãos? Para o projeto de vida, a gente vai pegar caderno, lápis ou caneta. Para quê? Para que vocês anotem algumas coisas que eu vou indicar para vocês, tá? Como a gente vai olhar para as competências, tem algumas palavras que eu vou pedir para vocês anotarem e depois no caderno do aluno de projeto de vida, que vocês receberam lá no começo do ano, essas competências estão mais detalhadas. E se for o caso, se alguém conseguir tirar print da tela, depois vai ficar disponível nos canais do Centro de Mídias para vocês resgatarem o que significa essas competências. Tá? Pode pôr na tela. A primeira competência que eu queria que vocês anotassem, para a gente pensar um pouquinho na questão do projeto de vida, vocês vão anotar só a palavrinha determinação, tá certo? E aí eu vou explicar um pouquinho o que é determinação. Primeiro, ele diz respeito a objetivos, ambição e motivação para trabalhar. É sobre fazer mais do que apenas o mínimo que se espera. Então, o que acontece? Quando vocês têm determinação, vocês conseguem traçar alguns objetivos e conseguir construir algumas coisas para alcançar esses objetivos. A determinação não é um processo fácil, mas é um processo que é uma competência que, se você adquire, a questão da desistência, ou seja, desistir das coisas, ela se torna um pouquinho mais difícil. A gente sabe que tem muitos desafios. Vocês estão no 7º ano e estão conhecendo algumas disciplinas mais a fundo, alguns componentes curriculares. É o primeiro ano, muitos de vocês, quem não está no ensino integral, que tem acesso ao projeto de vida. Então, a gente vai precisar desenvolver essa competência que é determinação. Essa palavrinha, vocês deixem anotados e depois a gente vai voltar nela, tá certo? A próxima palavra que eu queria que vocês anotassem é organização. O que é organização? É ser ordeiro, eficiente, apresentável e pontual. O que significa isso no projeto de vida? A gente sabe que o 7º ano ele é um dos anos, né, do ciclo do ensino básico e que a gente precisa continuar os estudos. Vocês estão no ensino fundamental anos finais, e a gente precisa fazer essa continuidade de estudos. Para que serve o projeto de vida neste momento? Ele vai auxiliar a desenvolver algumas competências, uma delas é a organização, tá certo? E principalmente nesse momento que a gente está em isolamento social, que a gente não consegue estar na escola, que muitas vezes a gente não tem um professor todos os dias para orientar essa organização, a gente vai precisar desenvolver isso dentro da casa de vocês, no lugar onde a gente está, sem ser no ambiente escolar. As aulas de projeto de vida vão auxiliar, outras aulas também que vocês têm com os professores também vão auxiliar, mas a gente vai tentar desenvolver essa competência, principalmente hoje, que eu vou dar uma dica de plano de estudo, tá? Plano de desenvolvimento pessoal, para que vocês consigam pensando no projeto de vida, estudando, e aí vai. Bom, a próxima competência
a gente vai olhar um pouco para o foco. Foco é outra competência que é interessante, principalmente nessa época que a gente está em isolamento social por causa da pandemia. Então, primeiro, capacidade de selecionar um objetivo, tarefa ou atividade, e então direcionar toda essa nossa atenção apenas para a tarefa selecionada e nada mais. Só lembrando, gente, não precisa copiar o que significa foco. O que vocês vão fazer? Copiar sempre a palavra. Então, a palavra foco. Para que vocês consigam desenvolver um plano pessoal, dar continuidade aos estudos e pensar no projeto de vida de vocês e conseguir fazer algumas ações para colocá-lo em prática, vocês precisam de um pouco de foco. A gente sabe que muitas vezes os locais onde a gente estuda, a gente não consegue ficar sozinho, mas a gente vai precisar arrumar alguns mecanismos para focar. Por exemplo, se vocês costumam estudar ouvindo som, com a TV ligada, algumas pessoas passam na sala ou local de estudo numa mesa da cozinha, depende de onde vocês estão estudando, vocês vão precisar arrumar mecanismos na casa de vocês para conseguir estudar sozinhos, tá certo? E isso vai exigir foco. Por exemplo, se vocês têm uma atividade, vou pegar uma disciplina, vou aproveitar língua portuguesa. Vocês têm uma atividade de língua portuguesa ou história. Mas vocês têm mais facilidade em história do que língua portuguesa. É mais fácil a gente manter o foco quando você tem facilidade do que quando você tem alguma dificuldade. E aí a importância da gente desenvolver essa competência que é o foco. Então, são duas competências aqui que eu já trago para vocês continuarem os estudos. A primeira é o planejamento, né, a organização. A segunda é o foco, tá certo? A gente vai ver outras competências que a gente vai tentando desenvolver ao longo dessas aulas de projeto de vida aqui no Centro de Mídias, tá? A próxima competência é a persistência. O que significa isso? É completar tarefas e determinar o que assumimos, começamos, em vez de adiar ou desistir quando as coisas ficam difíceis ou desconfortáveis. O que significa isso? Para a gente, de novo, anotem a palavrinha persistência, e para a gente, a questão da persistência, principalmente para continuar os estudos, ela é ideal, ela é excelente, tá certo? Então, desenvolver essa competência, ela é ótima para quem quer continuar estudando, para quem traçou um projeto de vida voltado ao profissionalismo, para quem tem um sonho que você precisa fazer várias tentativas muitas vezes, tá certo? Próxima competência é a responsabilidade. Responsabilidade consiste em gerar a nós mesmos a fim de conseguir realizar nossas tarefas e cumprir compromissos e promessas que fizemos, mesmo quando é difícil ou inconveniente para nós. Então, o que vai acontecer? De novo, anotem a palavrinha responsabilidade e a gente vai pensar um pouquinho nela. O que acontece? Para a gente desenvolver algumas tarefas diárias, por exemplo, cuidar do irmãozinho, ajudar nas tarefas de casa, auxiliar alguém da nossa família, um amigo que esteja precisando, a gente precisa ter um mínimo de responsabilidade. A mesma coisa quando a gente resolve ter um cachorrinho, um gatinho, algum animal de estimação. A gente precisa alimentar esse animalzinho, cuidar para que ele tenha alimentação básica, água, que tenha um local para passear. E nesses quesitos a gente olha para o animalzinho e precisa desenvolver essa competência de responsabilidade. A mesma coisa com relação a um irmão, uma irmã que a gente precisa auxiliar, um avô que a gente muitas vezes tem que conversar e dar mais atenção. Então, na nossa vida, a gente vai adquirindo essa competência que é responsabilidade, tanto na vida pessoal quanto nos estudos. Como a gente está falando da escola, essa responsabilidade tem que ser colocado dentro dos nossos estudos. Então, se o professor, a partir da tecnologia, passa uma atividade para você,
ou se o centro de mídias, ela vai passando algumas atividades para vocês desenvolverem. Vocês têm o material em casa, então a gente precisa desenvolver essa competência de responsabilidade para cumprir nossos deveres e, no caso de vocês, como são estudantes, cumprir as atividades que estão sendo passadas tanto pela escola, pelo professor, quanto aqui por nós professores do Centro de Mídias, tá certo? A próxima, a gente vai falar um pouquinho de iniciativa social. Essa competência, a gente vai olhar um pouquinho mais para frente. O que significa iniciativa social? É a habilidade de aproximar-se e relacionar-se com os outros. Especificamente, trata-se de iniciar, manter e apreciar as relações e o contato social. Então, gente, o que acontece? Muitas vezes na escola, a iniciativa social ela se faz mais sólida, se faz mais presente. Um evento como reunião de Dias dos Pais, uma reunião com os pais para falar do rendimento, né, das notas de vocês. Alguns eventos, como, por exemplo, algum evento cultural na escola. A gente acaba desenvolvendo essa iniciativa social e acaba ficando mais forte, principalmente para a idade de vocês, que estão no 7º ano, dentro da escola. Só que se a gente pensar na sociedade hoje, por exemplo, a gente está vivendo nesse momento de pandemia, de isolamento social, está acontecendo uma crise econômica por causa da questão do Covid-19, da pandemia, e muitas instituições estão se organizando para conseguir auxiliar as pessoas que nesse momento perderam os seus empregos, não têm condições. Então, tem muita gente se organizando, tendo iniciativa social para conseguir auxiliar famílias e pessoas que estão nesse momento precisando de auxílio imediato. Na idade de vocês, como estudantes, a iniciativa social ela se faz muito mais forte na escola ou num evento de bairro, principalmente com relação à cultura, tá certo? Anotaram a palavrinha, agora vamos para a próxima, para as próximas duas, tá? Que é a curiosidade para aprender, que consiste no quê? No forte desejo de aprender e adquirir conhecimentos e habilidades. Quando somos curiosos, reunimos interesses em ideias e uma paixão pela aprendizagem, exploração intelectual e compreensão. Então, essa competência dentro do 7º ano, ela vai auxiliar vocês a ampliar o repertório de estudos. O que significa isso? Às vezes a gente gosta de história. Eu falo em história porque eu sou formada em história, então eu acabo puxando para o meu componente curricular, para a minha disciplina, tá? Então, o que vai acontecer, gente? Gosto de história. Olho lá a questão da República. E gosto bastante da década de 30. O que eu vou fazer? Se eu tiver curiosidade para aprender, eu vou aumentar meu repertório. Ou seja, eu vou estudar mais situações que aconteceram na década de 30. E isso vai me fazer bem e eu vou gostar de fazer isso. Essa competência de curiosidade para aprender, ela pode ser desenvolvida em vários sentidos. Por exemplo, você escolhe um livro, aí você percebe que o que você mais gosta de literatura é romance, ou então um suspense. Você vai fazer o quê? Vai começar a escolher títulos para aprender o que significa gostar de romance, repertoriar, aumentar a quantia de livros que você está lendo nesse sentido. Isso pode ser para livros, para séries, para música. Tem principalmente gente que toca algum instrumento, ele acaba aprendendo pegando outras músicas na internet para ir aprimorando o seu conhecimento. Então, a curiosidade para aprender, ela ajuda tanto na escola, quanto na vida pessoal, nos seus gostos. Inclusive, quando você está traçando um sonho, que é o tema dessa aula de projeto de vida, a gente sempre vai olhar para o sonho. Então, essa iniciativa de curiosidade para aprender, ela auxilia nessa questão de buscar o seu sonho. A última é imaginação, criatividade. O que acontece? Consiste na facilidade em gerar novas e interessantes formas de fazer ou pensar sobre as coisas. Novamente, 7º ano, vocês estão na escola, pensaram no sonho de vocês. Então, o que vocês podem fazer? Muitas vezes, vocês podem desenvolver atividades de forma criativa.
Eu andei assistindo algumas aulas do Centro de Mídias e tem muitos professores aqui que dão algumas atividades que vocês podem usar outras formas que não apenas a escrita para desenvolver essa atividade. Provavelmente os professores de vocês também façam a mesma coisa. É interessante vocês começarem a usar a criatividade em benefício próprio. Principalmente quando a gente vai traçando um sonho, buscar. Se vocês desenvolvem essa potência, né, o que significa essa facilidade de ser criativo, você acaba transformando algumas coisas em coisas mais atrativas e até fica bacana algumas atividades para ser desenvolvidas. Tá certo? Bom, agora a gente vai para uma reflexão. Eu vou deixar 2 perguntinhas na tela por 2 minutinhos, tá certo? Para vocês pensarem nessas perguntas e vocês podem interagir principalmente na pergunta 1, tá certo? A 2 vai precisar um pouquinho mais de tempo em casa. Então, essas perguntas eu gostaria que vocês anotassem, tá? Eu vou pedir para colocar na tela e eu vou ler para vocês. Então, a primeira pergunta: qual o seu ponto forte e qual a sua maior fragilidade? Justifique sua resposta dando exemplos. O que eu quero que vocês façam? Sabe aquelas competências que a gente acabou de conversar? Vocês pensem nelas e vejam qual que é o ponto forte. O ponto forte de vocês é ser responsável? É ter foco? É ter criatividade? O ponto fraco de vocês é não ter foco? É não conseguir se organizar? Então, quais são os seus pontos fortes naquelas competências e quais são os seus pontos fracos? Vocês vão escrever e depois vão compartilhar para a gente. Vou deixar 2 minutinhos para vocês fazerem essa atividade e eu já volto para conversar com vocês, tá bom? Agora a gente vai voltar e conversar um pouquinho. A Antônia, ela vai me trazer alguns pontos fortes que vocês escreveram no chat e eu queria que ela até desse alguma contribuição dos pontos fortes e de fragilidades suas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá certo? Para eu dar a atividade final. Então, Antônia, qual que foi a contribuição que os estudantes trouxeram para a gente de pontos fortes, desculpa, e fragilidades? E eu queria que você contasse um pouquinho do seu ponto forte e da sua fragilidade.
Bom dia, pessoal. Bom, os pontos fortes daqui do chat é persistência. A Laura escreveu que é imaginação. O Richard, o Jonas e o Luan escreveram responsabilidade. O Lucas falou que o ponto forte dele é o desenho, a Luana a determinação, a Heloísa falou que ela não tem foco. O Otávio falou que ele é muito organizado. O Pierre, pelo contrário, ele falou que ele é desastrado. A Nicole falou que ela é preguiçosa. E a Fran falou que ela dorme muito. E o Henrique falou que o ponto forte dele é a curiosidade. A Milena disse que ela escreve muito bem, é o ponto forte dela. O Kaique, ele falou que ele é ruim em matemática. Eu também sou, Kaique. A Clara falou que ela é preguiçosa. Deixa eu ver aqui. O Vitor falou que é desistir fácil. E o José Luiz falou que o ponto forte dele é a leitura. E o seu, professora, qual que é o seu ponto forte? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência de vida, né? Meu ponto forte é a determinação. Quando eu recebi o convite para trabalhar, para compor a equipe, os meus amigos disseram, nossa, isso é uma loucura da sua parte. Eu falei, não, eu vou tentar, é algo novo, vai ser importante para o meu dia a dia em sala de aula. Então, para mim, está sendo um aprendizado para eu levar para a minha vida, para eu buscar novos desafios, para eu mostrar para os meus alunos que quando a gente quer, a gente faz. E o meu ponto fraco, deixa eu ver, teimosia. Eu sou muito teimosa. Talvez, não sei se seja um ponto, para alguns seja um ponto fraco, né? Para mim não é. Acho que a teimosia leva a gente a muitos lugares, né? Teimosia vira persistência em determinados aspectos. Quando a gente consegue ouvir as críticas e transformá-la, ela vira em persistência. O que que... Ai, desculpa, estava olhando para a câmera errada. Vamos lá. O que que vai acontecer agora, gente? Eu vou trazer de novo na tela para explicar a segunda pergunta para vocês fazerem em casa, tá certo? Então, a segunda pergunta, se puder pôr na tela o PowerPoint, vamos lá. Diante da situação atual, em que assistimos diariamente a notícias graves e tristes causadas pela situação de pandemia, como poderíamos colocar em prática estes valores? Então, o que isso consiste? Pode deixar na tela a pergunta? O que acontece? Vocês vocês pensaram e até colocaram muitas contribuições com para a gente, como organização, estudos, persistência, responsabilidade, tá certo? Vocês colocaram muitas das contribuições. Peguem esses pontos fortes, tá? E vamos tentar colocar em prática nesse momento atual. Por exemplo, se o meu ponto forte é responsabilidade, mas a minha fragilidade é o foco, como que, a partir desse meu ponto forte, eu consigo me ajudar, auxiliar para a construção do foco, tá certo? Então, a gente vai pensando nessas coisas. Eu vou passar para uma atividade para vocês copiarem e fazerem em casa para para pensar nessas competências, para refletir e para conseguir fazer o exercício de escrita de desenvolver um plano pessoal, tá certo? Eu vou passar aqui na tela. Você pode tirar, por favor, para eu colocar a atividade? Obrigada. Bom, agora pode colocar. Primeira coisa, vocês vão selecionar uma fragilidade a ser trabalhada. Então, o que vai acontecer? A gente já fez um exercício aqui de pensar em fragilidades e pensar ponto forte. Até a professora Antônia trouxe um exemplo dela, tá certo? Então, vocês vão selecionar uma fragilidade a ser trabalhada. Aí, vocês vão pensar numa pessoa que possa ajudar vocês. Uma pessoa que mora com vocês, que estejam próximos. Pode ser um amigo que, na conversa de WhatsApp, auxilie vocês. Por quê? A atividade é vocês construírem um plano pessoal. Então, a primeira, pensa numa fragilidade que vocês vão trabalhar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. A minha fragilidade, muitas vezes, é a questão do foco. Então, eu tenho que trabalhar esse foco. O que vai acontecer? Eu penso nessa fragilidade, certo? E vou desenvolver algumas estratégias para auxiliar no foco.
Normalmente eu chamo algum colega de trabalho que tem isso muito mais forte e ele vai me auxiliar. Vocês podem fazer a mesma coisa. Então, a organização, chamem alguma pessoa que vocês principalmente admirem, que vocês acham que é bacana para auxiliar vocês, tá certo? A terceira, o que vocês vão fazer? Vocês vão, pelo menos, indicar uma ação para desenvolver essa competência escolhida, tá certo? Então, vocês indiquem essa ação para desenvolver a competência escolhida. E depois vocês vão fazer uma autoavaliação, tá? Então, o plano consiste no quê? Primeiro, ver uma fragilidade, escolher alguém que auxilie nessa fragilidade e depois colocar em prática, descrever qual ação, como que vocês vão lidar com essa fragilidade. Tá certo? Isso é uma atividade que eu gostaria que vocês fizessem em casa, num momento mais tranquilo, que vocês consigam pensar nessa fragilidade e como que vocês podem transformar essa fragilidade em alguma coisa interessante para ajudar no projeto de vida de vocês e nos sonhos de vocês, tá certo? Eu vou me despedindo. E obrigado por estarem junto com a gente aqui, por assistirem essa aula de projeto de vida, tá certo? Vou passar para a Antônia para se despedir também. E muito obrigada, gente. Até mais ver. Bom dia, foi um prazer trabalhar com vocês. Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências, aqui direto do Centro de Mídias. Estamos com a professora Sandra, que irá conduzir a nossa aula. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez falando sobre... na aula de hoje nós vamos falar sobre propagação de calor. Eu convido vocês a pegarem uma folha de papel, um lápis, vamos anotar coisas, vamos fazer alguns experimentos, quero que vocês interajam comigo e, no final da aula, um monte de novidades. Tudo bem? Então, vamos lá. As habilidades que vocês precisam ter, né, desenvolver nessa aula são... diferenciar temperatura, calor e sensação térmica em diferentes situações cotidianas de equilíbrio termodinâmico e identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica. Muito bem, gente. Então, é assim, olha, todo cientista, né, uma das principais coisas que ele precisa ter, né, ser curioso, primeiramente, e essa curiosidade ele precisa de observar. Então, vamos observar como que a gente propaga, como a gente transmite calor de um corpo para o outro. Esse corpo, né, eu chamo de corpo, não só o nosso corpo, pode ser um clipes, uma caneta, um bombril, uma moeda. Corpo, né, a gente denomina qualquer objeto, tudo bem? Então, o que é importante? Eu perceber temperatura, ela vai envolver essa propagação de calor, né? Sensação térmica, se eu sinto frio, se eu sinto calor. E todos esses comentários, eles são possíveis no nosso cotidiano. Você vai perceber assim, puxa vida, né? Nós vamos trabalhar muito o quente, o frio, né? Como eu falei, envolvendo temperatura. E conhecer quais são esses materiais que têm facilidade de transmitir esse calor. Tudo bem? Esse calor, né, esse frio, essa sensação que a gente sente. Então, vamos prestar atenção bastante. Daqui para frente a gente tem vídeo. Vou pedir para vocês fazerem algumas coisas em casa. Quero que vocês participem, tá bom? Pois é. Chegou a hora, então, dos nossos alunos participarem, né, Sandra? Sim, vamos lá? É importante a gente falar que a aula é composta de professores e alunos. Então, a gente precisa que vocês interajam conosco. Mandem mensagens, perguntas, digam se estão entendendo a aula. É importante esse feedback, esse retorno de vocês, tá bom? A primeira pergunta que nós temos hoje é: o que é o calor?
E a segunda, você conhece algum objeto ou material que transmite calor? Então, chegou a hora de vocês participarem. Quantos minutos, professora? Olha, 1 minutinho, mas antes eu vou falar assim, olha. Pensa, fale da maneira que você achar melhor. Calor é isso. Não se preocupe em termos importantes. O que é calor para você, tá? E depois, pensa no objeto. Que objeto ou material transmite calor? Vamos lá? Vamos. 1 minutinho. Muito bem, estamos de volta. Professora Sandra, eles acordaram, viu? Eles acordaram? Eles Nossa, que acordaram e beleza. estão animados para a aula. Vamos ver. Então, vamos conversar um pouquinho sobre algumas opiniões, algumas respostas que os alunos passaram. Vamos lá. O Pedro, Ah, um fósforo. um fósforo, muito bem, Pedro. José Cláudio, Ah. sol. Perfeito, olha só. Não vale repetir, hein? Otávio, fogão. Fogão. Anne, aquecedor. Certo, lembrou de calor. Ana Carolina, a lâmpada. Muito bem. Bom, gente, vocês estão no caminho certo, né? Se nós formos pensar, todos realmente o que vocês citaram são propagadores de calor, né? E agora, o que vai acontecer? Para a gente iniciar esse bate-papo, nós vamos, deixa eu ver aqui, Isso. observar uma imagem, tá? Depois eu junto essas respostas que vocês deram com a imagem que vocês viram agora e depois eu faço um fechamento para ver se chegaram na conclusão que eu quero, certo? Então, né, aproveitando o gancho dessa imagem, vocês vão responder mais uma pergunta. A aula fica legal quando a gente interage com vocês. Então, ninguém dorme. Nem vocês aí, nem a gente aqui. Verdade. Né? Então, vocês vão comandando a aula, daí nós daqui, todo mundo junto. Tudo junto e misturado, né, professora? Sim. Eu gosto disso. Eu também. A pergunta será a seguinte: o que você acha que propaga o fogo nessa imagem? Então, pensa nessa imagem do fogo, que a gente colocou agora há pouco. E o que você acha que propaga o fogo nessa imagem? Vocês vão ter 1 minuto para responder? 1 minuto. Tá Rapidinho. Então, vamos lá. Alguns responderam, poucos responderam, professora. Eu acredito que eles precisam de um pouquinho mais de explicação. Certo. Quem respondeu a lenha e a madeira. Certo. Então, vamos lá.
que acontece, na verdade, é assim. Nós vimos a imagem do fogo, né? E logo em seguida eu vou lançar um outro desafio, vai pensando bem. E o que vocês viram, colocaram lenha e madeira. Isso. Tá. Como é que será que pegar fogo na lenha e na madeira? Alguém já deve ter ouvido falar em queimadas, né? Isso é muito comum na época de seca, quando eu tenho uma região que tem folha seca, matagal seco, pode cair um raio, pode ser que forme fogo, né? Então, existem várias maneiras da gente fazer com que haja esse fogo. Nessa situação, eu tenho lá, é só da gente lembrar também da vela, né, pegando fogo, mas assim, nessa situação eu tenho o quê? Eu tenho lenha e eu tenho um oxigênio, né? Quando a gente vai lá tentar acender uma churrasqueira, alguma coisa, hoje nós temos, né, nas épocas atuais, fósforo, como vocês citaram antes. Eu tenho algumas facilidades para acender um fogo, né? Pensa que antigamente isso não existia, né? Não tínhamos um fósforo lá, aquela caixinha de fósforo que ajudava. Nessa situação do calor, eu tenho lá a madeira, né? E eu tenho o oxigênio. Quando aquecido esta madeira, por algum motivo, né, seja ela, como eu te falei, um raio, uma cinza, alguma coisa, ela pega fogo, né? Madeira é um objeto, um comburente que ajuda, ele é inflamável, né? Então, voltando, vocês jogaram lá lâmpada, fogão. Hoje a gente consegue o fogo com essa facilidade. Mas ali, naquela situação, o fogo ele foi ocasionado, se eu não acendi artificialmente, né? Ele pode ter acontecido espontaneamente. A gente, como eu falei, temos queimada, né? Mas aí agora acho que a gente tem um desafio para eles, Pro. Um vídeo, né? É um vídeo agora? É o vídeo. Tá. Mas antes do vídeo, o Anderson falou, referente ainda àquela imagem, Certo. Que o álcool também. Ah, verdade. E o Reinaldo falou oxigênio e o André raio. Então a gente tem mais essas 3 colocações. Ah, verdade. Foram situações que eu também coloquei, né? Que não tão distante. O álcool hoje a gente sabe que é um produto inflamável, né? Que pega fogo. Se a gente jogar também na madeira, ele vai acender, né? Mas agora, com o vídeo que nós vamos mostrar para vocês, vocês vão ter uma melhor informação de como essas coisas acontecem. Então vamos vê-lo? Propagação de calor, aplicações no cotidiano. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Eu sou a professora Rafaela Lima e você já deve ter estudado sobre calor, sobre temperatura, que calor é a energia em trânsito e que a temperatura é o que vai verificar. É a medida escalar que vai dizer qual o grau de agitação das moléculas, para dizer ali um número, se é 40 graus, se é 45, se é 30, se é menos 10. O que ele está verificando? O grau de agitação das moléculas de um corpo. E aí, você deve ter verificado, deve relembrar, que existem 3 formas de propagação de calor. O calor ele pode se propagar por condução térmica, ele pode se propagar por convecção, ou ele pode se propagar por irradiação. E é muito importante para a gente que a ciência esteja no cotidiano. A melhor forma de você aprender é você vendo isso na tua vivência. Então, a proposta de hoje é trazer essas aplicações para o nosso dia a dia, para você ver a física, a ciência no seu dia a dia. Vamos começar aqui, então, com a condução térmica. Condução, ela vai ocorrer pela proximidade. Quando algo que tem muita agitação de moléculas, que a gente chama de mais quente, o que tem uma temperatura maior, vai passar essa quantidade de agitação, vai passar esse calor para um outro que tem uma menor temperatura. Vamos ver isso de forma prática? Ferro de passar, super do cotidiano, a gente vai colocar ele na tomada, que vai permitir ali a passagem da eletricidade e ele vai se agitar. Metal altamente agitado vai começar a transferir por condução para a roupa esse calor. De onde tem maior agitação de moléculas, maior temperatura, para o que tem uma menor temperatura. É a condução no nosso dia a dia. Outro exemplo,
chapinha de cabelo. Quer mudar ali o cabelo, quer remodelar, quer alisar, eu tenho então uma superfície, ou é uma cerâmica, que é um bom condutor de calor, ou algum tipo de metal, que vai transferir então, por condução, por contato, o calor do aparelho para o cabelo. E dessa forma mudar ali, alterar a sua estrutura momentaneamente. Então eu tenho condução de calor. Outro exemplo do cotidiano, temos o nosso chuveiro. Se você tem chuveiro elétrico, no inverno faz uma diferença danada. Você já pensou, como é que essa água fica quente? Como é que essa água fica quente aí dentro? Você já ouviu falar da famosa resistência? Dentro do chuveiro, ele tem ali um conjunto de molas, que eles vão ser metaizinhos ali enrolados, formam uma redezinha, às vezes é só uma, às vezes são várias resistências atreladas ali, que elas, pela eletricidade, elas se agitam. E elas se esquentam muito, 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 muito. Você abriu seu chuveiro, quando essa água passa por essa resistência super quente, com uma temperatura muito alta, rola uma condução, rola uma troca de calor, rola uma propagação de calor. O calor da resistência vai para a água e da água cai para fazer a sua alegria ali no chuveiro. Essa água quente do chuveiro, alta agitação de moléculas em contato com a sua pele, olha a condução aí de novo. O calor da água passa então para o nosso corpo. Entendido? Aí você fala assim, tá, legal. Na cozinha, a gente vê condução? Com certeza. Uma chapa. Uma chapa, você coloca ali o alimento que você quer. Vou fazer um ovo. O metal, ele está se aquecendo em contato com o fogo. Isso é por condução. Aí você vai ver, então, eu listei aqui para você, porque às vezes a gente não quer, de fato, conduzir. O que a gente quer é impedir essa condução. A gente quer isolar. Cozinha. Você está cozinhando. Você não quer que essa condução de calor ocorra e chegue no seu dedo. Você quer impedir. Então, o que você vai usar? Isolantes térmicos. Exemplos de materiais que isolam o calor, para que não haja transferência, propagação desse calor. Eu tenho caixas de isopor, eu tenho aí bolsas térmicas, pequenas bolsas, diferentes materiais ali, roupas de neoprene. É usado para mergulho, é usado para escaladas em ambientes muito frios. Você, eu estou usando então essa roupa para reter o calor. Lembre-se, o isolante é o cara que impede a troca de calor, impede a transferência. Às vezes eu quero que o calor fique fora, às vezes eu quero que o calor fique dentro. Se eu uso um casaco normal, um bom casaco fechadinho, eu estou querendo que ele me isole do frio, que o meu calor fique retido dentro ali da área. Já pensou sobre isso? O calor não está vindo de fora, não. O calor é seu. Quando você se cobre para dormir com um bom edredom, o que está acontecendo? O seu calor, você está liberando esse calor, você está irradiando esse calor e ele não está indo embora, não. Ele está ficando retido ali. A condução vai só de você para o edredom e volta. Fica retido ali. Rolou um isolamento. Luvas. Luvas de silicone, luvas de tecido, um tecido mais espesso, luvas térmicas, para evitar que você se queime ali na rotina da cozinha, são técnicas de isolamento. Um exemplo que eu quero chamar a atenção para você são as roupas anti-chamas. Você já viu filmes, pelo menos, de bombeiros, e que muitas vezes o bombeiro ele até entra numa área de perigo. E por que aquela roupa ela não se queima com facilidade, como uma nossa, comum? Eu tenho ali uma série, são roupas com uma série de materiais por dentro e por fora para isolar esse calor, isolar o fogo, fora outras coisas que estão isolando também. Outro exemplo aí de isolantes, madeira, a chamada colher de pau ali para mexer uma sopa, mexer um doce, colher de silicone, que é até muito utilizada também, formas de você isolar. Um outro exemplo é o cabo de panela. O cabo de panela está ali para quê? Para impedir que você se queime, não é só para decorar. Você já teve a chateação de colocar a mão na tampa de uma panela ou no cabo de uma panela, que em tese estava ali, para isolar e te queimar? Você fala, que isso? O que está acontecendo ali? Ao invés dele estar isolando, ele está conduzindo, está rolando condução térmica, que é o que você não quer. Logo, não é um material de qualidade adequada para aquilo ali. Tem plásticos que são isolantes, mas dependendo da composição, vai rolar uma condução. Poxa, legal. Agora eu entendi aí
que eu vou ter materiais isolantes e outros não. Conhece fita isolante? A fita isolante a gente usa para isolar da eletricidade, mas também ela é uma isolante de calor. Sabe uma curiosidade que pouca gente para pensar? Iglus. Já reparou isso? Uma casinha feita de gelo. Você fala, gente, por que alguém que está com frio faz uma casinha de neve? Acredite se quiser, a neve também é um bom isolante térmico. Então, quando faz aquilo ali, isola o calor das pessoas ali, das pequenas fogueiras que estão ali, elas ficam retidas naquela área. Olha que curioso. Aí você, ok, então eu já consegui aplicar no meu cotidiano bastante a condução térmica. E a convecção térmica? Como que eu trago para a minha realidade? Vamos começar aqui com ar-condicionado, a alegria do verão e a tristeza da conta de luz. O ar-condicionado, ele deve ser posicionado sempre na parte superior. Por quê? A convecção é a forma de propagação de calor entre fluidos, entre ar, entre água. Logo, a tendência do comportamento dessa convecção é essa. O ar frio tende a descer, o ar quente tende a subir. O ar frio descendo, o ar quente subindo. Esse movimento vai levar a uma uniformidade da temperatura, até que fica uma temperatura só. Então, se você na sua casa, você olha lá em casa, colocaram um ar-condicionado embaixo, significa que não vai funcionar? Vai funcionar. Com o tempo, vai ocorrendo essa convecção de forma mais lenta, mas vai acontecer. Mas o local ideal é em cima. Então, a eficiência energética dele embaixo não é tanta como se ele estivesse em cima. Outro exemplo, geladeira. Possivelmente você agora tem aí uma geladeira que tem uma tampinha, né? Abriu ali o seu congelador ou ele já é isolado. Se for assim, ótimo. Isso é eficiência energética. Agora, se você tem uma geladeira um pouco mais antiga, e antigamente tinha muito esse formato, onde o congelador ele ficava em cima e a parte menos fria embaixo. E qual era o sentido disso? O sentido era convecção. O ar frio ia descendo, o ar quente ia subindo, ia mantendo a temperatura dessa geladeira sempre um pouco mais baixa. Hoje em dia separou-se, é mais comum, é ideal, para evitar o desperdício, abre-se muita geladeira, descongelar, tudo isso gasta muita energia. Então, separar realmente é uma boa. E aí a gente vai para o nosso último tipo, que é a irradiação térmica. Vale lembrar que a irradiação térmica é uma propagação que ela não precisa de um meio para ocorrer. O Sol está lá e está mandando calor para a gente, transferindo para a Terra sem contato. É o caso da irradiação. E exemplos de irradiação no nosso cotidiano? Lareiras, ambientes muito frios, que tem ali a lareira, a ideia é, eu não estou encostando para que haja uma condução. Está havendo, então, uma irradiação do calor dessa fonte de alta quantidade de agitação de moléculas para o seu entorno. Outro é forno. O forno, você assar, é diferente de você cozinhar na panela, correto? Enquanto na panela eu estou trabalhando com condução, aqui eu estou fazendo um processo mais lento de irradiação, uma transferência de calor com uma distância com um tempo um pouco menor. Show? Conseguiu ver tudo isso no seu cotidiano? É isso aí, a física está no seu dia a dia. Fechamos por aqui, até a próxima. Tchauzinho! Muito bem. Ótimo vídeo. A Raíssa, inclusive, falou, muito top esse vídeo. Olha que a legal. gente também gostou bastante. Bem resumidinho, né? Dá para entender bastante. A professora Rafaela Lima, parabéns, foi maravilhoso. Verdade, também gostei. Professora Sandra, temos algumas considerações ainda. Lembra que no comecinho da aula a gente colocou 2 perguntas? Sim. O que é o calor? Certo. E se você conhece algum objeto ou material que transmite calor? Certo. Então, vamos lá. A Letícia disse que calor é uma energia em trânsito. Perfeito. É a resposta ideal. Se fosse prova, teria acertado. 10. 10. Letícia ganhou 10. 10. 10. Maravilha. E agora os outros responderam o material ou objeto que eles conhecem. Certo. A Maria Eduarda, radiação, o Renan, combustão. Deixa eu ver. A Karen, com o calor do forno,
eu faço um bolo. Verdade, perfeito. Era exatamente o exemplo que eu ia dar. William, luvas de silicone, Sim, isolante, agora ele está falando. Tá. né? Agora, o Pedro quer saber se a madeira também é isolante. Sim, Pedro, a madeira é isolante, um isolante térmico. Apesar de que, né, sabemos que a madeira pega fogo. Mas antes um pouquinho, eu quero, quando fala do objeto, por exemplo, quando a gente está sentado do lado de uma fogueira, a gente sente, né, esse calor, né? Algum objeto poderia ser o fogo, né? Quando eu estou sentado lá, eu fico muito perto da fogueira, eu me sinto muito quente, eu afasto, né? Outra coisa de sensação de calor é quando realmente eu vou tirar um bolo do forno, né? Eu preciso pôr uma luva, o isolante que ela falou, né? Se eu for lá diretamente colocar essa mão na forma, eu vou me queimar com certeza, né? E entre outras coisas, a gente também determina, por exemplo, algumas geladeiras que conservam alimentos, né? Que ela falou, deu exemplo nesse vídeo. Agora, assim, nós vamos fazer comentários do vídeo, é isso? Isso, não, eu tenho uma pergunta. Você Vocês tem uma acham que pergunta? não ia ter mais pergunta? Tem Então, pergunta. vamos lá. Temos uma perguntinha para vocês responderem em 1 minuto. Quais os tipos de propagação de calor você identificou no vídeo? E aí eu vou dar uma cola. Você vai dar uma cola? São 3, viu? Ah, Ixi, tá. falei. Não, tudo bem, a quantidade. Eu quero que eles lembrem. E aí dá um exemplo, né? E dá um exemplo. Fala assim, olha, um exemplo disso é esse. Fala o nome dos 3 tipos de propagação, né? E um exemplo de cada. Vamos ver quem vai acertar? Vamos lá, 1 minutinho para vocês. Minutinho. Muitas participações. Olha que beleza. Difícil até escolher Vamos ver se aqui. eles acertaram, gente. Valendo um chocolate. Ai, eu quero. Vamos lá. Fernando. Convecção, Muito bem. irradiação Certo. e condução. Perfeito. E os exemplos? Então, não fez exemplo, Não fez não. exemplo? Meio Não, certo. Fosse não. prova, meio. Mas o Nicolas falou Ah, propagação, convecção e irradiação. E aí? propagação. Propagação é transmissão, né? Nós queríamos mesmo ver tipos dessa propagação. Então, meio certo também. Mais alguém? Não, assim, bastante gente respondeu principalmente a primeira, que é Certo. a correta. Certo. Mas não- os exemplos Não deram exemplos. não deram exemplos. Nossa, gente, e ainda tinha desenhos, né? É, Olha ó. só. Bom, então, para falar um pouquinho, nós temos os 3 tipos de propagação, né? De calor. É que, assim, esses nomes são realmente difíceis em ciências, né? Ciências torna-se difícil por essas palavras que, às vezes, não faz parte do nosso vocabulário. Tá. Então,
Condução térmica, nós podíamos dar como exemplo o ferro de passar, a chapinha do cabelo que ela mostrou lá, né? São bons condutores de calor, transmitem calor muito rápido. Você liga lá na tomada, logo o ferro aquece, a chapinha também aquece, né? As moléculas, elas transmitem calor muito rapidamente de uma para outra, né? Alcançando o objetivo que ela quer. Então, condução é um dos exemplos de propagação de calor. Depois nós temos a convecção térmica. A convecção, ela mostrou o ar-condicionado, né? Que ele fica trocando ar frio com ar quente para deixar um ambiente totalmente uniforme, né? Tipo assim, preciso ficar muito quente, quero um pouco frio, né? É um tipo de propagação de energia, né? A convecção. E, por último, nós temos a irradiação térmica, que como exemplo principal ela deu o sol. Né? Ele irradia um calor muito grande aqui, né? E graças a essa irradiação do Sol, ele aquece a Terra. Se nós não tivéssemos essa Terra aquecida, iríamos morrer congelados, né? O planeta ia ser muito frio. Então, o terceiro exemplo seria a irradiação térmica, né? E o Sol representando ele. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos lá, temos um desafio agora. Vamos ver. Vamos ver se eles estão bons de desafio. Presta atenção, hein, gente? Vamos lá. Você é capaz de produzir calor em um objeto sem utilizar fogo? Então, pense em um objeto. Verdade. Que é capaz de produzir calor sem você utilizar o fogo. Não quero falar em fogo. E aí esse Seja objeto, criativo. E aí esse objeto eles vão ter que escolher o que você fez para propagar no objeto o calor que você escolheu. Então, por exemplo, vocês vão escolher o objeto e dizer como vocês fizeram para propagar o calor. Então, são duas coisinhas aí em uma só. O objeto e dizer como eu fiz para propagar o calor se eu não liguei o fogo lá, acendi, risquei o fósforo. Exatamente. Vamos ver? Vamos. Desafio, gente. Desafio valendo. 1 minuto. Vamos lá? Então, vamos às respostas. Vamos lá, vamos ver o que eles disseram. Esse desafio foi legal, teve bastante interação. A maioria, professora Sandra, colocou cobertor e casaco. Cobertor e casaco? A pergunta era um objeto que produzia calor sem utilizar fogo. Tá. Você conseguiu, então, através do seu corpo, você transmitiu para esse... Tá, vamos lá. Eu queria uma ideia melhor, mas tudo bem. Vamos ver o que vem. Vamos ver. O Vitor falou, meu sangue. Meu sangue. O seu objeto é o sangue, você produziu calor, tudo bem. Calor do seu corpo. Vamos lá. Nicole, lâmpada. Lâmpada, né? Tem calor, eu não produzi o fogo, eu simplesmente usei eletricidade. Boa. Samuel, vapor. Vapor, mas esse vapor, talvez eu primeiro com tive calor... que acender. Vamos ver. Vamos ver o que vem mais. Cauã, esse você vai gostar.
Guarda-chuva. Guarda-chuva. Calor no guarda-chuva? Calma, você vai me explicar isso direito. Você vai me explicar. Manda mais, porque a gente Né? tá precisando. Vamos lá. Tem mais? Tem. Ah. Ellen, ferro de passar. Ferro de passar, usando eletricidade. Eu queria uma coisa mais primitiva, viu, gente? Sabe assim, pensa lá no Homem da Caverna, não tinha eletricidade, não tinha fósforo, e ele tinha que produzir fogo, aquecer. Será que dá? Eu ajudo assim? Então, vamos ver. Agora, ó, o Gustavo falou micro-ondas. Pensando na eletricidade. A Kai colocou isqueiro. Mas o isqueiro é fogo. Né? Mas, vontade de falar, eu vou ficar quieta. Não pode falar, não pode contar, eles têm Tá que bom, pensar. vamos, tá vindo aqui mais uma. Maria. Ela Pronto. acertou, será? Maria, você leu meu pensamento, obrigada. O que ela disse? Pedra. Pedra, faz o que com a pedra, gente? Pedra, fogo. Maria, você tinha que ter falado o que você ia fazer nessa pedra para você conseguir fogo. Faltou isso, hein? Vamos de novo, se fosse uma prova... Meio certo. Meio Mas certo. depois que você deu a dica aí do tempo do das primitivo cavernas lá, aí começou já um monte. começou ó. um monte, A vamos Isabela também é pedra. Mas vocês não estão explicando de que maneira. de pedra, imagina assim, Que que jeito? objeto você consegue, né? Você produz calor sem o fogo, sem ter. O que eu faço? Eu seguro essa pedra, ela tá quentinha. Imagina que a pedra é o mouse. É. Vai ficar com a pedra, que assim. ficar E com a aí? pedra, A nossa. pedra vai pegar fogo? Não sei. Eu não sei Será como que eles essa estão mágica? pensando. Calma Que aí. mais? Chegou. O que Chegou a uma gente boa? queria. Vamos ver. Só não consegui ver quem é. Riscar as pedras. Muito bem. Aliás, eu vou dar várias dicas para vocês em casa. Eu sei que tem gente que adora experimento, né? Adora ser assim um mini cientista em casa, inventar. Ainda mais nessa época de quarentena que a gente está em casa, né? As mães vão ficar loucas. Eu vou dar um monte de dicas. Você tem mais alguma coisa para falar? Eu tenho quem foi a pessoa que desvendou o riscar mistério. as pedras. Vamos lá. Vaine. Desculpa se eu errei o nome, mas é Vaine, eu acho, né? Sei. Ele acertaria na prova, Acertaria, hein? Ele né? acertaria. Tá. A Dandara agora colocou. Ia esfregar as pedras. Ia fazer esfregaço nas pedras. Isso. Faça um teste em casa, para vocês vão ver como que é legal. E agora, eu vou dar algumas dicas para vocês. É assim. Vocês vão se imaginar que vocês estão num local, quem é escoteiro, quem adora fazer caminhada, essas coisas, né? Olha, fiquei na floresta, fiquei lá na mata até tarde, o que eu posso fazer? Juntar gravetinhos, folha seca, né? Dá muito certo essa história da pedra mesmo, façam que vocês vão ver. Né? Eu tenho aqui também, eu anotei algumas coisas assim, grama seca, folha, graveto, casca de árvore, todas essas coisas fininhas, né, que ajudam. Uma coisa que é muito legal, é assim, se você pegar um clips, algum metal, e você friccionar ele no bombril, vocês vão ver que aparece uma cinza. Você dá uma sopradinha e põe um papel, pega fogo. Olha que legal. Será que eu estou ensinando? Legal. Será que vou tem mãe que vai fazer ficar brava comigo? Olha, meus Né? 3 Dentro de lá em casa no vão... apartamento. No apartamento. Eu aprendi a fazer fogo com a professora Sandra. Vai ser problema. Mas isso dá muito certo. Vocês vão ver como que é legal. E lupa também. Já ouviram falar que se você coloca uma lupa, né, o sol bate nessa lupa e esse calor que vai aquecer esse vidro, né? Nos desenhos aparece muito isso, né? Nos desenhos infantis, né? aparece. Eu também consigo produzir fogo nesse gravetinho, nessas graminhas. Eu quero que vocês façam em casa, né? Vamos continuar? Vamos. Aqui, referente às perguntas... Tem mais alguma coisa? A Graziele colocou a luz do sol, que foi o que a gente falou. Então, na verdade, ela falou ao mesmo tempo. Mas tá certinha, Graziele. Agora vamos... tem uma coisa legal que eu lembrei agora, que é assim. Essa é bem fácil, viu, mães? Estou falando para mães porque, né? É aquela pergunta assim, como que eu consigo produzir calor no objeto? Pega uma folhinha de jornal, pega uma moeda... Pega 2 moedas, né? E aí você faz um esfregaço, você vai perceber que você aquece, né? Você transmite calor para essa moeda. E a outra que você não aqueceu, ela não vai estar quente. É isso, né, gente? É isso. Encerramos nossa aula. Tem ainda uma tarefa de casa para vocês fazerem aí, né? Vamos dar tarefa assim para eles. Atividades complementares no caderno do aluno.
Então, vocês vão lá na página 23 e tem algumas atividades que vocês podem estar realizando em casa, né? São 2 atividades. Certo. Peçam ajuda de um responsável, fica do ladinho. É Certo. legal a interação, esse momento em família. Aproveita, já que a gente está nesse momento preso em casa. Verdade. Vamos aproveitar e usufruir da melhor forma que a gente pode, né? Verdade. Façam os experimentos que eu pedi, eles são bem legais, né? Vejam outros, procurem outros tipos de experimentos, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? É uma aula prática, né? Gostoso trabalhar com a aula prática, a gente aprende mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu também. Semana que vem haverá mais aulas, né? É verdade. Estejam todos com saúde, fiquem em paz, se cuidem, fiquem Não em coloquem casa. fogo em nada, pelo amor de Eu Deus. fiquei com medo de falar nesse assunto, Você né? ficou? Eu fiquei. Mas tudo bem, são todos alunos conscientes. Verdade. Muito obrigada. Foi um Obrigada. prazer ter todos aqui. Verdade. Olá, alunos do 7º ano. Eu sou a professora Jucimeire, de língua inglesa, e quero apresentar a vocês a minha colega, Antônia, professora de língua inglesa também. Good morning. Nós estaremos aqui na aula de inglês, falando com vocês. Interajam pelo chat, coloquem as dúvidas sobre a aula. Importante falar para vocês que nós vamos retomar, então é uma sequência de aulas. Então, o assunto que a gente iniciar hoje, a gente vai discutir, continuar falando sobre esse assunto no decorrer de outras aulas, ok? Eu vou falar em português e falar em inglês também. Só lembrando vocês que nós temos alunos, os nossos colegas, né, e alunos, que eles usam a língua brasileira de sinais. Então, eles estão participando dessa aula também. Então, eu vou falar em português e depois em inglês, para que a interpretação seja feita para os nossos colegas, ok? Então, eu quero que vocês participem, usem o chat para colocar a opinião de vocês e as dúvidas, ok? What do you know about science? O que vocês sabem sobre ciência? Então, no próximo slide, what do you know about science? Eu quero que vocês desenhem no caderno de vocês 3 colunas, como eu vou fazer aqui, tá? Três colunas. Na primeira coluna, vocês vão escrever what I know. Então, aqui, na primeira coluna, vocês vão escrever what I know, o que eu conheço sobre ciência. Podem escrever em português, right? Na segunda coluna, eu quero que vocês respondam. A gente está fazendo um levantamento de conhecimento prévios, o que vocês conhecem sobre ciências. Então, na segunda coluna, eu quero que vocês escrevam o que eu quero saber sobre ciências. What I want to know about science. Então, vocês vão colocar na segunda coluna o que vocês querem saber sobre ciências. E nós vamos deixar a terceira coluna por último. Então, aqui é a segunda e aqui é a terceira. A terceira coluna, vocês vão deixar em branco, porque quando nós terminarmos essa sequência de aulas, vocês vão colocar aqui o que vocês aprenderam sobre ciências. Ok? Eu quero saber se a minha explicação ficou clara para vocês, se vocês entenderam. Então, vocês vão desenhar no caderno de vocês 3 colunas, como eu fiz aqui. Na primeira coluna, eu quero que vocês escrevam o que vocês conhecem sobre ciências. What I know. O que eu conheço. Pensa o que vocês já estudaram no 6º ano, no 7º ano, nos anos anteriores, quando vocês estavam nos anos iniciais, no 5º aninho, no 4º aninho, que vocês aprenderam sobre ciências. Na segunda coluna, vocês vão colocar o que vocês querem aprender nessa nossa aula sobre ciências, em inglês, né? E aqui, what I have learned. Nós vamos deixar em branco, porque nós vamos retomar quando nós terminarmos essas aulas, e vocês vão escrever aqui
o que vocês aprenderam sobre ciências. O que eu quero enfatizar, nós estamos juntando o conteúdo de língua inglesa e de uma outra área do conhecimento para potencializar as aprendizagens de vocês. Então, aqui nós estamos unindo hoje, na aula do 7º ano de língua inglesa, ciências, right? Então, my question is, minha pergunta para vocês é, what do you know about science? What do you know about science? O que vocês sabem sobre ciências? Write em português, ok? Escrevam em português. Write, send your answers to Antônia. Escrevam agora, mandem as respostas para a Antônia. Vamos lá. Pode ser em português, ok? Eu quero saber o que vocês lembram de ciências. Como está a interação, Antônia? Excuse me, teacher. Eles estão perguntando se é para copiar no caderno as perguntas e se essa matéria está na apostila deles. Está na apostila, do volume 1, tá? Do primeiro bimestre de língua inglesa. É para vocês copiarem no caderno. O que vocês vão copiar no caderno? Vocês vão, primeiro, desenhar a tabela com 3 colunas. Na primeira coluna, vocês vão escrever What I know. Escreve aqui dentro. What I know. 2. Na coluna 2. What I want to know. Vocês vão escrever aqui. What I want to know. O que eu quero saber. E na terceira coluna, vocês vão escrever What I have learned. O que eu aprendi. A terceira coluna nós vamos deixar em branco. Agora, vocês vão responder a primeira e a segunda coluna. Lembra da atividade que vocês fazem com a teacher em sala de aula, de inglês, de ciências ou de geografia. A aula não começa com brainstorming, com levantamento de ideias. Então, o que nós estamos fazendo agora é um levantamento de conhecimentos de vocês. O que vocês já sabem sobre este assunto? Só que a gente tem uma forma super legal de fazer isso em inglês, para reforçar o aprendizado de inglês de vocês. Como é que nós vamos fazer esse levantamento do que vocês já conhecem? Então, em inglês, what I know, o que eu conheço. What I want to know, o que eu quero conhecer. What I have learned, o que eu aprendi. E aí, o que eles estão colocando, Antônia? Ficou claro agora? Eu acho que eles não ficou muito claro. Alguns estão falando, mas a aula é de inglês, está tendo ciências. Yes. Né? A aula é de inglês, é isso mesmo. Right? Então, vamos para o próximo passo? Então, próximo slide. A gente tem aí algumas imagens que estão relacionadas a ciências em inglês. Lembram? A gente está unindo as duas disciplinas, os dois componentes, para potencializar a aprendizagem de inglês de vocês. Right? Por isso que eu comecei com o levantamento do que vocês já conhecem. Vocês já conhecem em português. Agora nós vamos aprender em inglês. Fiquem focados, porque no final dessa sequência de aulas, vocês vão produzir um texto pequeno, um oral e um texto escrito, falando sobre o que os cientistas fazem. Right? Então, no próximo slide, eu quero que vocês observem o seguinte, pode passar, por favor. Né? What do scientists do? O que os cientistas fazem? Olha a pergunta, e embaixo a gente já tem algumas respostas. Né? O que os cientistas fazem? What does a scientist do? Escreva essa pergunta no caderno de vocês agora, por favor. E anotem a resposta. O que o cientista faz? Try to learn how the world works. Ele tenta verificar, aprender como o mundo trabalha. O que acontece no mundo? Então, o cientista, ele make observations. Ele faz observações. And look for interesting patterns. Então, o cientista, ele faz observações, ele olha por padrões interessantes. Né? Olha só, se foquem na pergunta e na resposta, ok? What does a scientist do? Então, continuando. O que o cientista faz? Olha a terceira lá. Use experiments. Ele usa experimentos. Né? Então, ele faz experiências. To try to answer questions and solve problems. Então, o cientista, ele faz experiências, ele faz experimentos para responder. Então, ele vai
fazer observações, ele vai tentar responder perguntas. E o objetivo do cientista é resolver problemas, solve problems, ok? A última linha, learn things through research. Então, o que o cientista faz? What does a scientist do? Ele aprende coisas por meio da pesquisa. Gente, super legal. Vocês estão fazendo iniciação científica, vocês estão fazendo pesquisa em matemática, em geografia, em história, em tantos outros componentes. E nós vamos fazer isso também, alinhando o conhecimento que vocês têm desses outros componentes com o inglês. Então, olha só, pesquisa em inglês, research. Aprender, learn. Então, o que um cientista faz? Ele aprende coisas por meio de pesquisas. Ele faz pesquisas para aprender. Eu vou ler de novo essas frases para vocês, tá? What does a scientist do? O que um cientista faz? Try to learn how the world works. Então, ele tenta aprender como o mundo funciona. Okay? Make observations and look for interesting patterns. Ele faz observações e olha, ele observa padrões. Pensa no momento que a gente está vivendo hoje, né? Nós estamos fazendo parte dessa história. O que os cientistas estão fazendo? Eles estão fazendo observações no Brasil, no estado de São Paulo, na sua região, e eles estão procurando padrões, né? Quantidade de pessoas, enfim, que estão melhorando, que estão adquirindo o vírus, mas eles estão procurando padrões. O que acontece? Como essas pessoas são infectadas? Esses são padrões, right? E o que eles fazem, além disso? Eles usam esses experimentos, essas experiências, try to answer, para responder questões e solucionar problemas. Não é isso que os nossos cientistas estão fazendo nesse momento? Eles estão procurando a cura, a vacina, um remédio para solucionar o problema que a gente está vivendo hoje, né? E para terminar essa parte, learn things through research. Um cientista aprende por meio de pesquisa, coletando dados, right? Como está aí, Antônia? Eles estão interagindo, colocando dúvida? Por enquanto ainda não, acho Ótimo. que eles devem estar pensando. Ótimo, ok. Então fiquem focados. Vocês anotaram a pergunta que aparece no slide e também as respostas, né? Agora, olha que interessante. There are many types of scientists. Tem muitos tipos de cientistas. There are many types of scientists. Tem muitos tipos diferentes de cientistas. Who study everything. Então, tem muitos tipos diferentes de cientistas que estudam everything from. Muitas coisas, e aí a gente tem uma lista, né? Então, o que esses cientistas estudam? Medicine, rocks, weather, medicina, pedras, o tempo, weather, planetas e as estrelas, planets and stars, animals, plants, and much more, e muito mais. E aí a gente tem, have you ever wondered? Você já imaginou? Já parou para pensar sobre essas coisas? Have you ever wondered? Você já parou para pensar que tem muitos tipos de cientistas que estudam medicina, estudam as pedras, estudam o tempo, estudam os planetas, estudam as estrelas, estudam os animais, estudam as plantas. Eu quero que vocês comecem a interagir no chat. Have you ever wondered? Vocês já pensaram sobre isso? Quero que vocês coloquem lá, yes, né? Só uma resposta assim, yes, eu já tinha feito essa relação, que os cientistas estudam tipos diferentes de coisas. Sim, respondam lá no chat, se vocês já tinham pensado sobre isso, please. Então, olha lá, termina assim, and much more. Have you ever wondered? Então, você já pensou sobre isso? Eu quero que vocês digam, yes, I have. Uma resposta bem curta. Se você já refletiu sobre isso, eu quero que você responda, yes, I have. Se você não refletiu sobre isso, eu quero que você responda, no, I haven't.
Ok? Então, um minutinho, eu quero que vocês façam essa interação. Porque ali a gente está dizendo que tem muitos tipos de cientistas. Você já pensou sobre isso? Yes, I have. Quero ver as respostinhas de vocês lá. Se vocês nunca pensaram sobre isso, eu quero que vocês digam, no, I haven't. Ok? E aí, Antônia, a gente tem mais alunos que estão dizendo, yes, I have, ou mais alunos dizendo, no, I haven't? Está empatado, né? A Maria Clara disse que yes, I have. A Ingrid falou no. O Guilherme, agora vamos aguardar um pouquinho, acho que eles estão pensando na resposta. Muito legal. Então, a gente tem alunos que já pensaram sobre e alunos que vão pensar sobre, quem sabe, a partir dessa aula. É isso que a gente quer, despertar por vocês algo em inglês que vocês já estão fazendo em língua portuguesa. Muitos alunos já estão fazendo iniciação científica. Então, o que nós queremos, despertar em vocês esse desejo de continuar na iniciação científica e usando o inglês para fortalecer esse conhecimento de vocês, tá? Então, enquanto vocês vão respondendo, eu vou para o próximo slide. Teacher, just a moment. A Ana Maria, a Ana Clara, a Amy, o Guilherme e a Ana e o Pedro responderam yes, I have. E uma coisa bem interessante é que todas as pesquisas científicas, elas têm que ser postadas em inglês. Né? Isso é um padrão internacional. Então, por que a aula é de inglês, eu estou falando de ciências? Inglês é uma língua, então a nossa língua também portuguesa, a gente pode aprender uma diversidade de coisas. Ciências, geografia, a gente pode abordar matemática, história. Não é porque é inglês o conteúdo tem que ser apenas inglês. Inglês ele serve para você aprender N coisas, porque é uma língua universal. Bem observado, professora Antônia. Muito bem. É justamente o que a gente está fazendo. A gente quer chamar a atenção de vocês para esta língua que é universal, muito importante. E, futuramente, vocês vão ter a possibilidade de fazerem parte de processos seletivos. E, provavelmente, a pergunta da pessoa para vocês vai ser, do you speak English? Você fala inglês? E se você tiver a oportunidade de desenvolver um projeto científico na escola, você tem uma grande oportunidade de fazer com que esse seu projeto seja selecionado para uma feira internacional. E aí, o que vai ser muito legal, você está aprendendo inglês na escola e vai potencializar, vai ajudar a apresentação desse seu trabalho nessa feira internacional. A gente tem muitos alunos no nosso estado, no Brasil, no mundo, que estão na idade de vocês e apresentando já os projetos que estão fazendo nas escolas em feiras internacionais. Tá? Então, eu acho que, Antônia, é muito legal esse ponto que você levantou, porque esse é o nosso objetivo, mostrar para vocês a importância da língua inglesa no dia a dia. E que vocês já estão fazendo isso na escola, nas aulas de geografia, nas aulas de ciências, quando vocês iniciam os processos investigativos. Tá? Então, é muito importante isso que a professora Antônia levantou aqui. Então, vamos lá, no próximo slide, guys. Então, olha lá. Lembram? Os cientistas fazem perguntas. Scientists ask questions like. Quero que vocês anotem isso no caderno de vocês. Então, os cientistas fazem pergunta. Tais como? Então, nós temos aí embaixo 3 exemplos de perguntas que os cientistas podem fazer. São essas perguntas que ajudam os cientistas a elaborarem, a darem continuidade ao processo de pesquisa. Então, são só exemplos de perguntas. A primeira pergunta, anotem aí. How many animals there are in different places? Quantos animais? Lembram, no slide anterior, os cientistas estudam animais. Então, ele quer saber quantos animais existem na nossa floresta tropical. Quantos animais existem na região que você mora? Então, é um tipo de pergunta, se você estiver interessado em animais. Né? Continuando na temática do animal. Why animals live in different places? Então, eu estou interessada nessa temática de animal. Então, eu quero descobrir quantos animais, a diversidade de animais, né, nas regiões. Why animals live in different places? Por que os animais moram em regiões diferentes? É uma outra pergunta, já que eu estou interessada em animais.
How animals work and live together. Como é que os animais moram e trabalham juntos? Eles fazem alguma coisa. Então, pode ser uma pergunta que eu estou fazendo para observar. Alright? Então, vou repetir. A primeira, how many? Vocês perceberam que está grifado, né? Então, tem um propósito. Estou fazendo uma pergunta. How many animals there are in different places? Why animals live in different places? How animals work and live together? Então, meu interesse são os animais. Então, eu estou fazendo essas perguntas focadas em descobrir coisas sobre animais. Então, minha pergunta para vocês, quais são os seus interesses? Se você se tornar um cientista, e de certa forma todos nós somos, porque a gente vive fazendo pergunta sobre as coisas da vida, coisas que a gente concorda, coisas que a gente discorda, quais perguntas você faria? Teacher. Então, aqui é para a gente instigar essa nossa aula. I'm sorry, eles estão falando que eles não estão ouvindo, que o som está baixo. Né? Será que eu tenho que falar mais perto? Ok, obrigada pela dica. E eles pediram para falar um pouquinho mais devagar, porque eles estão formulando ainda os pensamentos dele. E eles estão fazendo um pedido, que diz que eu não falei, os alunos que comentaram, né, se eles realmente eles já ouviram falar sobre esse assunto. Então, a Sara, o Rafael, a Kelly, o Luan, a Bianca, o Gustavo, a Luane, a Júlia, a Nicole, o Juan, o Manuel, nossa, quanta gente. A Shirley, a Roberta, a Suelen, o Igor e a Bárbara disseram, yes, I have. Eles já pensaram sobre esse assunto. Muito legal, obrigada pela participação de vocês, né? Então, vou falar mais perto, mas esse é o objetivo do chat, que vocês deem essa devolutiva, porque o nosso objetivo é que vocês aprendam e participem conosco, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos de perguntas, right? Nós vamos para o próximo slide, então. Now it's your turn. Agora é a sua vez. Vocês anotaram o que eu falei nos slides anteriores. Agora eu quero que vocês formulem pequenas frases. Quando a gente escreve pequenas frases, ajuda no processo de memorização. Essas frases vocês vão escrever em inglês, ok? Vocês vão escrever There are scientists who study, e aí tem a reticências, vocês vão completar. Existem cientistas que estudam, e aí vocês vão completar, ok? A próxima. Scientists ask questions like. Os cientistas fazem perguntas, e aí vocês vão colocar exemplos de pergunta, ok? Entenderam? Para eu saber se vocês entenderam, eu quero que vocês digitem pelo menos uma frase. Ok? Então, vocês vão colocar para mim e para a professora Antônia. There are scientists who study medicine. Essa é uma. Vocês podem colocar There are scientists who study water. Não está lá na minha lista, na lista que eu coloquei para vocês. Mas a gente sabe que tem cientistas que fazem estudos sobre a água. Então, se vocês lembrarem de outros tipos de trabalhos que os cientistas fazem, então coloquem para completar a frase. Tudo bem? Vamos para uma interação então, Antônia. Ficou claro que eu quero que vocês façam? Quero que vocês completem esta frase. Ok? Será que ficou claro para eles, Antônia? Ficou, eles estão respondendo. Tá. Você quer que eu leia agora? Eu quero. O Wender respondeu, There are scientists who studies technology. O João respondeu, There are scientists who studies space. O Gabriel respondeu, There are scientists who studies COVID-19. Muito bem, ó, bem lembrado. Esse foi o Gabriel. A Isabela respondeu, There are scientists who studies animals. Esse aqui você colou da teacher, Isabela. No problem, no problem. Who else? Quem mais? Vamos aguardar. Vocês são ótimos. Gostei muito dos exemplos que vocês deram. É isso mesmo. Vocês estão indo além. E vocês também podem pegar daquela lista, tá?
o que eu quero que vocês façam, que vocês pensem em inglês já. Vamos começar a usar a língua inglesa, right? Então, there are scientists who study. Quem já preencheu essa primeira, então eu quero agora que vocês preencham a segunda. Scientists ask questions like... E aí vocês vão colocar. Que tipo de perguntas os cientistas fazem, ok? Scientists ask questions like... Lembram aquelas perguntas que eu li para vocês sobre os animals? Podem pegar aquelas perguntas como modelo, ok? Então, agora eu quero que vocês interajam lá no chat, completando essa frase. Scientists ask questions like. Se você quiser retomar de frases anteriores, Antônia, tudo bem, para eles perceberem que a gente está observando a interação deles. Se alguém tiver colocado já sobre a segunda frase, também vai ser muito legal. Eles podem continuar respondendo na anterior, né? Relação anterior, eu vou pronunciando para eles criarem novas frases. Ok, ótima ideia. Tem aqui, ó. There are scientists who study stars. Foi a Emily. O João Pedro. There are scientists who studies plants. A Mary. Olha que lindo, Mary. There are scientists who studies dinosaurs. Muito bem. There are scientists who studies flowers. Foi o Eduardo. Muito bem. O Marcos também respondeu aqui. O Marcos acho que vai fazer uma brincadeira, tá, Marcos? There are scientists who studies coronavirus. Very good. Você pensa que eu não peguei a sua brincadeirinha? Tô por dentro, Marcos. Muito bem. Então, vamos para o próximo slide? Gente, a participação de vocês é excelente, é isso mesmo. A gente está aqui para ajudar vocês nesse processo de aprendizagem, tá? Educação mediada pela tecnologia. E essa devolutiva de vocês, a participação de vocês, é super importante para a gente. A gente já está indo para o final da aula, então só vou reforçar que essa faz parte de uma sequência de aulas e a gente vai continuar depois com o assunto. Now I want you to think. Agora eu quero que vocês pensem. What is ecology? O que é ecologia? What is ecology? Aqui tem 2 trechos para responder esta pergunta. Enquanto eu leio, eu quero que vocês anotem no caderno de vocês. Então, para a pergunta, what is ecology? A gente tem a resposta. Ecology is the study of the relationship between organism and their environment. Olha que legal. Então, a ecologia é o estudo da relação entre os organismos e o meio ambiente. De novo, eu quero que vocês pensem no que vocês já conhecem sobre isso. Vocês já estudaram sobre isso nas aulas de ciências e nas aulas de geografia. O que nós estamos fazendo agora é potencializando esse conhecimento prévio que você já tem, tá? E ajudando com que você aprenda em inglês, que você diga isso em inglês. Então, comecem a pensar. Ecology is the study of the relationship between organism and their environment. Então, é o estudo da relação entre os organismos e o meio ambiente. Então, é o estudo. Olha o item embaixo. Então, se what is ecology, e eu estou falando sobre o que os cientistas fazem, então, embaixo eu tenho um ecologist. O que os ecologists fazem? Ele trabalha com ecology, né? Ele trabalha com ecologia. Então, o que os ecologistas fazem? Ecologists work all over the world in many types of habitats. Então, os ecologistas trabalham no mundo inteiro, em tipos diferentes de habitat. Né? Que legal! Olha essa imagem. Imagina se você decidir ser um ecologista. Você pode trabalhar no mundo inteiro, em diferentes partes do Brasil também, se você decidir ficar no Brasil, e você vai estudar diferentes tipos de habitat. Essa é uma palavra parecida com português? Ok? Então, estou chamando a atenção de vocês para isso, porque eu quero que vocês observem que existem muitas palavras
que têm um significado muito idêntico ao português. E tem aquelas que eu falei para vocês, que a gente precisa do dicionário, porque não vai ter um significado próximo. Então, a gente precisa do dicionário para trazer esse significado para a língua portuguesa. Tá? Eu quero saber se vocês anotaram, se vocês têm dúvida, porque o próximo slide está relacionado a esse. Vocês perceberam que cada slide está relacionado ao anterior. Então, eu não quero que vocês percam nenhuma informação. Tá? Então, eu vou repetir. A pergunta é, o que é ecologia? What is ecology? E a gente tem a resposta. Ecologia é o estudo da relação entre os organismos e o meio ambiente. Então, quem é o cientista? Que nome a gente dá em inglês para a pessoa que estuda a ecologia? Ecologists. Né? O que eles fazem? Eles trabalham no mundo inteiro com diferentes tipos de habitat. Né? Então, ecologists work all over the world in many types of habitats. Right? Vou passar para o próximo slide, a gente está chegando no final, gente. Então, continuando. Who are ecologists? Quem são esses ecologistas? Who are ecologists? Né? Quem são os ecologistas? Ecologists are curious about the world around them and work hard to learn new things. Então, eles são pessoas curiosas sobre o mundo que está ao redor deles. E eles trabalham hard, eles trabalham muito para aprender coisas novas. Então, observe aí que a gente tem algumas palavrinhas destacadas, coisas que vocês já aprenderam. Tá? Quero que vocês também se foquem nisso. Tragam esses conhecimentos que vocês já têm também de inglês, que vocês já aprenderam no 6º aninho, que vocês aprenderam no início do ano. Muitos alunos estudam inglês em escolas de idiomas, então tragam esse conhecimento também, tá? Então, anotaram já a pergunta, who are ecologists? E a resposta, ecologists are curious about the world around them and work hard to learn new things. Olha a observação lá embaixo. Ecologists are real people. Eles são pessoas reais. A gente não tem essa impressão de que um cientista é uma pessoa que parece que ela está num outro mundo? Ecologists are real people. São pessoas reais. Just like you and me. Como você e eu. Então, ecologists are real people. Just like you and me. Esse é só um exemplo. A gente poderia ter aproveitado o exemplo de um outro cientista. Mas a gente vai focar no momento no ecologist. Right? Quero saber se vocês anotaram, eles estão colocando alguma coisa, Antônia, de dúvida? Querem que a gente retome alguma coisa? Por enquanto, não. Ótimo. Então, a gente vai avançar para o próximo slide. Now it's your turn. Agora é a vez de vocês. Lembra como a gente fez naquele exercício anterior? Quero que vocês interajam da mesma forma. Peguem as anotações de vocês e eu quero que vocês escrevam no chat em inglês, completando. Ecologists are... Vocês vão escrever o que é o ecologista e o que é ecology. Ecology is. Então, eu quero que vocês anotem agora. Ecologists are, e aí vocês vão relacionar o que eles são. Agora, e depois eu quero que vocês, em seguida, respondam ecology is. Peguem as anotações que vocês fizeram, e a Antônia e eu, a gente vai, então, observar as interações aqui de vocês e ler as participações de vocês. Faltam só 5 minutos. Então, Antônia, eles já estão escrevendo? Creio que eles estão pensando. Ok. Anotem as dúvidas de vocês. Pensem em inglês. As frases são curtas. As frases curtas vão fazer com que vocês memorizem com mais facilidade. E eu estou pedindo para vocês escreverem, porque escrever também... Quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira, ajuda nesse processo de memorização, ok? E é importante isso, por isso que a gente está pedindo para vocês fazerem. Então... Será que eles querem um exemplo prático? Claro, pode dar para eles. Ecologists are curious persons. Ecologistas são pessoas curiosas. Ok. Great. Ou ecology is a area that study the environment. The environment. Ecologia é uma parte
é uma área que estuda a natureza. Ok? Eles estão anotando. Eu estou curiosa, quero ver a participação de vocês, como vocês participaram na anterior. Vocês podem falar frases simples, como vocês fizeram no exercício anterior. Frases curtas, com um adjetivo apenas, um substantivo. Eu posso colocar também um desafio para eles agora. Agora, se vocês quiserem, imaginem que tipo de cientista ou qual área das ciências você escolheria, né? Então, ao invés de ecology, se você quiser, manda para a gente um outro tipo de cientista, né? E o que ele estuda. Vocês podem fazer isso também. Não, a gente não precisa ficar preso a ecologists. É que a gente teve que pensar em um exemplo para dar para vocês. Por isso que a gente iniciou com ecologists. Mas vocês podem colocar outros. Ok? Acho que a gente pode avançar, porque eu estou com receio de que a gente já está finalizando. Just a moment, I think we have problem. Eu acho que nós temos um problema. Houston, we have a problem. Eu acho que o chat está bloqueado, travado. I don't know. Ok. Faltam 3 minutos. A gente vai ter uma questão técnica com relação ao chat. A gente não está conseguindo acessar as respostas de vocês. Então, a gente vai passar para o próximo slide. E aí eu quero que vocês, de qualquer forma, pensem em colocar as respostas, porque a gente vai coletar as dúvidas de vocês e a gente vai retomar na aula seguinte, tá? Aqui a gente vai deixar um exemplo para vocês do Instituto Oceanográfico. Vocês conhecem o Instituto Oceanográfico? Do you know Instituto Oceanográfico? It's in São Paulo, é em São Paulo e é no Brasil. Ok? Many scientists are interested in studying the ocean. Então, o que eles fazem lá no Instituto Oceanográfico? Os cientistas estão interessados em estudar o oceano. There are many labs in São Paulo. Então, tem muitos laboratórios em São Paulo. Where scientists work hard. Onde os cientistas trabalham muito. Scientists diving and snorkeling to learn about the planets and animals. Os cientistas mergulham e snorkeling. Sabem o snorkeling? Né? Para aprender sobre os planetas e os animais that live on the coral reef. Isso é muito interessante. Por quê? Os cientistas do oceanográfico, eles estudam o oceano. Gente, que coisa linda. Então, o snorkeling, plants and animals, tudo que está grifado aí, vai ser a atividade de lição de casa de vocês. Eu quero que vocês consultem essas frases. Então, a gente vai terminar, falta 1 minuto. Quero que vocês deem um print na tela. Teacher. Yes? A conexão voltou. We have a problem with the connection. Eles disseram o seguinte: the ecologists are good. O Leonardo. A Grazela disse: the ecologists are nice. A Nicole disse: the ecologists are very happy. Eu posso só cortar então um pouquinho, Antônia? Muito legal a interação de vocês. Só que o que vocês fizeram foi adiantar uma parte da nossa aula. Por isso que eu estou pedindo para a Antônia segurar as respostas de vocês. Porque futuramente vocês vão precisar dessas respostas, tá? Então tem uma pergunta sobre isso que as meninas já adiantaram na resposta. Então, para a gente finalizar, deem um print nessa tela e a aula que vem a gente retoma aqui. Muito obrigada, um grande abraço para vocês. Thank you very much. A very good hug. Bye, bye.